Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo. Neste vídeo abordaremos sobre a Idade Média, quais acontecimentos marcaram a Idade Média, sobre as cruzadas e sobre as consequências das cruzadas. A Idade Média foi um longo período da história, que se estendeu do século V ao século XV. Seu início foi marcado pela queda do Império Romano do Ocidente, em 476, e o seu fim pela tomada do Império de Constantinopla pelos turcos, em 453. Os humanistas do século XV e XVI chamavam a Idade Média de Idade das Trevas e afirmavam que havia ocorrido na Europa um retrocesso artístico, intelectual, filosófico e institucional em relação à produção da Antiguidade Clássica. O período medieval foi dividido em duas partes: a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média foi um período de instabilidade e insegurança generalizada, que se estendeu do século V ao século IX. Neste período se destacam os reinos germânicos, o reino cristão dos francos, a Igreja e o Sacro Império, o sistema feudal, o Império Bizantino, os árabes e o islamismo. A Baixa Idade Média se estendeu do século V ao século XV, e nessa época se destacam a crise do feudalismo, as cruzadas e a expansão das sociedades cristãs, o ressurgimento urbano da Europa, o renascimento comercial europeu, a formação das monarquias nacionais europeias e a cultura medieval. Durante a Baixa Idade Média, com a expansão dos turcos otomanos no século XIV, tomando os Balcãs e a Ásia Menor, o Império Bizantino acabou reduzindo a cidade de Constantinopla. Agora citaremos os acontecimentos históricos mais marcantes e importantes da Idade Média, e nele se classificam a Peste Negra e o feudalismo. O primeiro acontecimento histórico foi a Peste Negra, que foi uma pandemia que se desflagrou na Europa no século XIV, provocando uma das maiores baixas populacionais da história deste continente. A peste negra é como ficou conhecida a peste bubônica, doença causada pela bactéria Yersinia pestis, que atingiu o continente europeu em meados do século XIV. Os historiadores acreditam que a doença surgiu em algum lugar da Ásia Central e foi levada por genoveses para o continente europeu. O resultado foi catastrófico, pois a doença atingiu praticamente todo o continente e resultou na morte de milhões de pessoas. As estimativas mais tradicionais falam que cerca de um terço da população europeia morreu por causa da crise da peste negra. Algumas estatísticas sugerem que a quantidade de mortos possa ter ultrapassado metade da população europeia. Mas agora, a pergunta que não se cala: de onde surgiu a peste negra? A peste bubônica é uma doença causada pelo vírus Yersinia pestis, uma característica que é encontrada em pulgas que ficam em ratos contaminados. Quando as pulgas contaminadas têm contato com os seres humanos, a transmissão da doença acontece. A partir daí, a peste pode ter sido transmitida de humano para humano pelas secreções do corpo ou pelas vias respiratórias. Existem inúmeras teorias sobre o lugar específico de onde a doença surgiu, mas a mais aceita sugere que o lugar de origem é a China e que durante muito tempo a peste tem atuado exclusivamente na Ásia Central. Agora, a Giovana dará seguimento no segundo acontecimento histórico, o feudalismo. O feudalismo foi o sistema pelo qual as terras dos reis foram divididas em feudos, nos quais trabalhavam servos para seus senhores. Seu objetivo era mostrar como era a sociedade durante o período feudal e como os servos eram encarados, e ver o comportamento da nobreza. Esse sistema feudal dominou por um longo tempo por toda a Europa Ocidental. Nesse período, o reino exercia seu poder soberano, pois não tinha um poder efetivo sobre todo o reino. Com a descentralização política, acabou gerando a descentralização monetária, que seria retirada da moeda para todo o reino. No feudalismo surgiu a vassalagem, que consistia em um acordo de serviços recíproco entre uma pessoa política e economicamente menos influente, e uma outra que, sob esses apegos, lhe era superior. Ocorreu uma crise no feudalismo a partir do século XI.
aconteceu com o desenvolvimento do capitalismo mercantil, que necessitava da expansão do comércio e da ampliação dos lucros, pois no mundo feudal o que prevalecia era uma sociedade rural. No meio da crise, surgiu uma grande epidemia da peste bubônica, a peste negra, que liquidou aproximadamente um terço da população europeia. A opressão dos senhores acabou incitando uma série de revoltas camponesas em diferentes pontos da Europa. As cruzadas foram expedições militares organizadas por católicos da Europa Ocidental, com o objetivo inicial de reconquistar para o mundo cristão lugares sagrados, como o Santo Sepulcro, em Jerusalém. A região era um local de peregrinação para católicos europeus. Teve início em 1095, após o Concílio de Clermont, onde o Papa Urbano II conclamou os cristãos a aderirem às cruzadas. Havia outros objetivos além da conquista dos lugares sagrados aos muçulmanos, como o interesse dos comerciantes, principalmente italianos, na reabertura das rotas do comércio no Mar Mediterrâneo, que também estavam controladas pelos árabes muçulmanos. Agora, contando um pouquinho das principais cruzadas, a primeira cruzada teve início em 1095, após a declaração do Papa Urbano II durante o Concílio Eclesiástico de Clermont, na França. Na ocasião, ele evocou a necessidade de os cristãos reconquistarem Jerusalém e libertarem o Santo Sepulcro, sob domínio muçulmano desde 1076. Já a Segunda Cruzada foi uma expedição dos cristãos europeus, proclamada pelo Papa Eugênio III e pregada por São Bernardo de Claraval, em resposta à conquista da Edessa, em 1104 pelos muçulmanos. Já a próxima cruzada foi a Cruzada dos Reis, conhecida também como a Terceira Cruzada, que ocorreu na Europa durante a Idade Média, entre os anos de 1189 e 1192. O objetivo principal era dos cristãos reconquistarem a Terra Santa, Jerusalém, que se encontrava em posse dos muçulmanos. Já a última cruzada principal do nosso slide seria a Cruzada Comercial, que foi uma expedição militar de caráter religioso, empreendida por cavaleiros cristãos, que ocorreu entre os anos de 1202 e 1204, que contou principalmente com a participação de cavaleiros franceses e venezianos.